A maioria das pessoas realmente não se dá conta do quanto é simples manter contato com seus entes queridos atualmente. Tudo o que você precisa fazer é pegar seu smartphone e escolher um dos vários aplicativos de mensagens. Mas como as pessoas se mantiveram em contato antes do surgimento dos smartphones com reconhecimento facial e câmeras com vários megapixels? Cerca de 30 mil anos atrás, perto do final da Idade da Pedra, eu não estava lá na época. As pessoas viviam em cavernas e nada sabiam sobre iPhones, mas elas sabiam desenhar nas paredes. Elas criaram um sistema de símbolos e deixaram essas pinturas rupestres em cavernas para se comunicarem. Parecia algum tipo de MMS ou serviço de mensagem antigo. As pinturas continham um monte de informações úteis, por exemplo, o primeiro calendário ou partes da história. Os sinais de fumaça eram uma forma legal de comunicação de longa distância. Na Grécia, eles desenvolveram um sistema de sinais alfabéticos de fumaça por volta de 150 a.C. Todas as letras gregas foram transformadas em caracteres numéricos e as mensagens SMS em vez de MMS eram facilmente enviadas por duas pessoas segurando tochas. Não vamos esquecer os corredores. Gregos e romanos tinham algumas províncias tão longínquas que nenhum sinal de fumaça podia ser visto de tamanha distância. É por isso que pessoas especialmente treinadas e extremamente rápidas corriam de um lugar para outro para entregar mensagens. Essas eram cartas super importantes, como ordens ou leis militares que precisavam ser postas em ação imediatamente. Se continuarmos com as comparações, elas eram algo como e-mails. Os pombos também eram ótimos para entregar mensagens. O próprio pombo-correio apareceu nos tempos antigos, mas alguns entusiastas também o usam hoje em dia, embora mais por diversão do que por necessidade. A coisa toda é baseada na capacidade natural dos pombos de encontrar o caminho de volta para casa. Lembre-se, porém, de que você não pode simplesmente amarrar sua mensagem a qualquer pombo que encontrar na rua. Tem que ser um pombo-correio especialmente treinado que saiba navegar por longas distâncias. Em algumas áreas, as pessoas se comunicavam com a ajuda de bumbos. Esses tambores eram tão poderosos que seu som podia ser ouvido em aldeias a quilômetros de distância. Havia um conjunto especial de sinais de bumbos usados para indicar coisas importantes. E isso funcionava não muito diferente do código Morse. Esse método de comunicação foi inventado por Samuel Morse no início do século XIX. Todas as letras do alfabeto foram criptografadas como conjuntos de pontos e traços. A maioria das pessoas pensa que o código Morse é um sistema acústico de comunicação, mas também pode ser visual, porque você pode transmiti-lo como flechas de luz. Mas vamos pular algum tempo. Tá bom, é muito tempo na verdade, e pousar no meio do século XX. Nessa época, várias décadas já haviam se passado desde que as pessoas começaram a usar o rádio para a comunicação. Estava na hora de algo novo e revolucionário. Eu sei, agora você imagina o produto mais recente do seu fabricante de smartphone favorito. Não tão rápido. As pessoas mal conseguiam segurar os primeiros telefones celulares nas mãos. Todo o processo de ligar para alguém era literalmente pesado, desconfortável e terrivelmente desajeitado. O ancestral do telefone celular moderno apareceu na Suécia em 1960. Estava muito longe do seu smartphone super fino. O dispositivo era incrivelmente volumoso e pesado. Na verdade, não era um telefone de peça única, mas um sistema conhecido como Sistema de Telefonia Móvel A. A engenhoca era totalmente automatizada, o que significa que podia ser movida de um lugar para outro. Mas para realocá-la, você precisava de um carro, onde o aparelho deveria ser montado. Além disso, esse dispositivo móvel precisava de uma operadora para encaminhar as chamadas. Portanto, você provavelmente concordará que uma enorme caixa de metal que o acompanhava sempre que ia a algum lugar de carro não era um exemplo perfeito de comunicação sem fio. A primeira ligação real de telefone celular foi realizada em 1973. Foi quando Martin Cooper, engenheiro sênior da Motorola, ligou para a empresa rival e disse que estava falando no celular. Ele não mencionou, no entanto, que o dispositivo que ele usava pesava 1 quilo, tinha uma antena, cerca de 23 centímetros de comprimento e 10 centímetros de largura, e tinha um apelido amoroso de O Tijolo. Você podia desfrutar de uma conversa de 30 minutos e depois precisava recarregar o dispositivo por 10 horas. O modelo seguinte foi lançado apenas 10 anos depois, em 1983. Foi o primeiro celular comercial.
Se um cliente estivesse pronto para pagar quase $4.000, poderia obter um telefone com meia hora de conversação e 6 horas em stand-by. O dispositivo também podia armazenar até 30 números de telefone. Ufa! Infelizmente, mesmo a um preço tão exorbitante, o desempenho do telefone não era maravilhoso. Como você pode ver, nos primórdios dos telefones celulares, os fabricantes tinham em mente os empresários, do tipo que dirigiam carros velozes e pilotavam aviões, em vez das pessoas comuns. Essa é uma das razões pelas quais os primeiros telefones celulares eram usados principalmente em carros. Eles simplesmente não cabiam nos bolsos das calças. Enfim, foi em 1989 que apareceu no mercado o primeiro telefone celular portátil, o Motorola Microtac 9800X. E sim, dizendo portátil, quero dizer que ele cabia no bolso da camisa, se ele fosse grande o suficiente. O dispositivo era preto, de plástico e tinha uma peça flip. Embora o telefone tenha sido orgulhosamente chamado de micro, ele ainda tinha mais de 23 centímetros de comprimento e pesava mais de 340 gramas, o que é tão pesado quanto uma lata de sopa. Provavelmente pesado demais para o bolso de uma camisa? Um avanço super importante aconteceu em 1992. A primeira mensagem de texto foi enviada. Ela dizia Feliz Natal. No ano de 1994, o primeiro smartphone viu a luz do dia. Espere, quando digo smartphone, não é exatamente o que você tem em mente. O telefone, chamado IBM Simon Personal Communicator, parecia mais um Palm ou pager do que um telefone celular. Aqueles que gastaram $900 na compra desse aparelho podiam criar suas listas de contatos e tarefas e fazer chamadas. Isso é tudo que o Simon conseguia suportar. Além disso, sua bateria durava apenas 1 hora. Ainda assim, os clientes compraram mais de 50 mil unidades do produto. Passo a passo, os telefones celulares começaram a ficar mais finos e adquiriram novas funções. Eles também foram ficando mais acessíveis. Além disso, em 1995, as pessoas viram o primeiro toque de cor. O Siemens S10 ofereceu a seus usuários todas as 4 cores. Depois disso, o processo de desenvolvimento de smartphones começou a ganhar velocidade. No final dos anos 90, os usuários mais sortudos de telefones podiam se maravilhar com a internet e enviar e-mails a partir dos seus dispositivos. Em 1997, o icônico jogo Snake foi lançado no Nokia 6110. Este evento se tornou o início dos jogos para celular. A propósito, se você já perdeu a noção de tempo jogando Snake, deixe-me saber nos comentários abaixo. Vamos ver quantos somos! Em novembro de 2000, a era da obsessão pela selfie teve início oficialmente, ou talvez tenha começado algum tempo depois. Porque quando o primeiro telefone celular do mundo com uma câmera completamente integrada apareceu, as pessoas ainda não sabiam nada sobre selfies. O dispositivo, chamado JSH-04, foi lançado pela empresa Sharp. O telefone tinha uma câmera embutida de 110 mil pixels e uma tela de 256 cores. Seu peso era inferior a 85 gramas, um pouco mais do que uma bola de tênis, e tinha 13 centímetros de comprimento, quase 2 vezes menor que os primeiros telefones celulares. Em 2007, os primeiros smartphones com telas sensíveis ao toque apareceram no mercado. Em 2011, esses aparelhos já haviam se tornado uma parte crucial de nossas vidas. 4G, reconhecimento de voz, aplicativos de saúde e fitness e vários outros recursos interessantes tornaram os smartphones insubstituíveis para a maioria das pessoas. Mas os aparelhos modernos são incrivelmente diferentes dos primeiros telefones celulares. Hoje, os smartphones mais finos têm menos de 5 milímetros de espessura. A espessura de suas telas não é mais grossa que um fio de espaguete. Mesmo sendo tão finos, esses aparelhos contêm aplicativos úteis e divertidos. Os smartphones também se tornaram muito mais leves. Os dispositivos mais leves pesam cerca de 85 gramas, é menos que um baralho de cartas. O tamanho deles também diminuiu bastante. Nos dias de hoje, você pode colocar os menores smartphones em qualquer bolso que escolher, porque eles não têm mais de 11 centímetros. Ao mesmo tempo, nem todo mundo quer ter o menor smartphone possível. Quanto maior sua tela, mais conveniente é assistir a vídeos e jogos. É por isso que muitos aparelhos têm telas de tamanho grande, sendo bastante leves ao mesmo tempo. Os maiores monitores de telefones chegam a 20 centímetros de comprimento, o que os torna quase tão longos quanto os primeiros telefones celulares.
Ei, se você aprendeu algo novo hoje, dê um like no vídeo e compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita para permanecer no lado incrível da vida.